Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 24 de fevereiro, 55º dia do ano, faremos leitura no capítulo de número 10, 11 e 12 do livro de Deuteronômio. Antes de darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar esse nosso vídeo. Todas as vezes que você interage, o YouTube acaba demonstrando de fato que esse material nosso é importantíssimo e acaba lançando ele para mais pessoas. Que a sua reação possa ser uma reação abençoada por Deus e mais vidas possam ser alcançadas. Bora pro vídeo? O capítulo de número 10, a palavra do Senhor agora de fato vai demonstrar atributos do caráter de Deus. Mais uma vez o Senhor faz eles relembrarem sobre o episódio do bezerro. E a atitude de Moisés, a princípio, foi de quebrar as tábuas da lei. Olha para você ver que coisa interessante. Moisés ele jejua por 40 dias e recebe de fato as instruções em suas mãos. Ao descer do monte, o Senhor ainda o apressa dizendo que o povo havia se corrompido e estava adorando outros deuses, ou melhor dizendo, o bezerro de ouro. A palavra do Senhor diz que Moisés quebra as tábuas e ao quebrar as tábuas, muito chateado, indignado, sobe mais uma vez para entregar, para jejuar agora diante do povo, diante de Deus, pelo povo. Ou seja, Moisés ele jejuou por 80 dias, como relata a Bíblia. 40 dias foi para receber as tábuas da lei, e aí posteriormente mais 40 dias, de fato, para poder receber o perdão pelo povo, intercedendo ali pelo povo. Ou seja, foram 40 dias para receber as tábuas da lei, mais 40 dias agora para interceder pelo povo e receber as novas instruções. Como relata no capítulo de número 10, a palavra do Senhor ela resume de fato que nós devemos adorar a Deus, ou melhor dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas, temer o Senhor e obedecer os seus estatutos. Esses eram os 3 mandamentos que de fato o Senhor queria a respeito dele, do relacionamento entre o povo e ele. Eu acho interessante que de fato isso vale para nossas vidas. Tem muitas pessoas que falam, mas isso é lei, a gente não vive na lei, a gente vive na graça. Mas eu quero te dizer que, de fato, a lei ela tem um propósito. E que a gente possa olhar para a lei com a ótica da graça. E entender, de fato, que isso aqui é importantíssimo para os nossos dias atuais. Nós temos que entender, de fato, que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos temê-lo e precisamos obedecer os seus estatutos. Mais do caráter de Deus vai sendo revelado todas as vezes que nós começamos a entender os seus fundamentos. E o quão benéfico é a gente obedecer ao Senhor. O capítulo de número 10 traz, de fato, essa organização que o próprio Senhor demonstra a ele. Demonstra ao povo que foram escolhidos não por mérito próprio, mas por amor e pelas promessas que Deus tinha liberado aos patriarcas da fé. Abraão, aleluia, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da fé. A palavra agora do Senhor, no capítulo de número 11, vai falar agora sobre a distinção entre as bênçãos e as maldições. As bênçãos eram consequência das obediências e as maldições, consequências das desobediências. Todas as vezes que o povo obedecia, eles eram abençoados. Todas as vezes que o povo desobedeciam, eles eram amaldiçoados. Tem muita gente que vai me perguntar, será que isso aí é um castigo um tanto quanto exagerado, exacerbado? Mas eu gostaria de dizer que não. Afinal, o Senhor ele é um poço de bênçãos infindáveis. Mas existem termos para acessar as bênçãos de Deus. E esses termos são os seus estatutos. Então, quem quer ser abençoado por Deus, que o obedeça. Agora, as maldições estão disponíveis para aqueles que desobedecem. Agora, eu gostaria de te dizer que no Senhor não há maldição, mas a maldição está presente no mundo e ao nosso redor. Todos aqueles que não estão em Deus estão sujeitos às maldições que o mundo traz, mas aqueles que estão no Senhor, de fato, são abençoados pelas bênçãos que está presente no Senhor. Ou seja, as maldições são consequências de quem está, de fato, distante de Deus, está no mundo, né? Já no capítulo de número 12 e o último capítulo que nós faremos leitura hoje, a palavra do Senhor agora vai falar sobre o lugar estabelecido para a adoração. Lembramos nós que aqui agora, nesse local escolhido e estabelecido para adoração, é de fato algo que se cumpriu em Cristo Jesus. Não sei se você se recorda, mas no capítulo de número 4 do livro de João fala que é chegado o momento em que o Senhor buscarão verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não é necessário mais uma construção, uma edificação
física para que possamos adorá-lo, mas podemos fazer isso em espírito e em verdade em qualquer ambiente, em qualquer lugar, de fato, em que a presença do Senhor se estabelece. Então, o capítulo de número 12 ele precisa ser lido com a ótica da graça. Aqui o Senhor instaura, no capítulo de número 12, fisicamente lugares específicos para a adoração. Isso se cumprindo em Jesus, fazendo com que esse lugar específico esteja inserido dentro de nós. Ou seja, de hoje em diante, ou melhor dizendo, do Tetelestai, do findar do Velho Testamento em Cristo Jesus na cruz, em diante, o lugar de adoração torna-se dentro de nós. Nós precisamos adorar a Deus. Adorar ao Senhor na igreja também. Não estou falando aqui para os desigrejados, para que você use essa palavra como justificativa para não estar na igreja, pois é importantíssimo estarmos servindo a um corpo que de fato é a igreja do Senhor. Nós finalizamos esse vídeo e eu desejo a você toda sorte de bênçãos, que você possa também, nos auxiliar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Gostaria de mostrar a vocês que o nosso canal tem crescido dia após dia, graças às suas reações. Um beijo para você e um forte abraço.